E aí, pessoal? Se o Estatuto do Desarmamento está no edital, essa análise é pra gente. Vamos mergulhar nos pontos que realmente importam, aqueles que as bancas adoram cobrar. A ideia é transformar a complexidade da lei em conhecimento prático para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Então, olha só o nosso roteiro para dominar o estatuto. A gente vai começar pela base, pelos conceitos fundamentais e vamos até as famosas pegadinhas de prova, aquelas que podem derrubar até quem está mais preparado. Vamos lá? Bom, para interpretar a lei direitinho, a gente precisa falar a mesma língua que ela. Dominar o vocabulário e os conceitos básicos é fundamental. É aqui que a gente constrói o alicerce para tudo que vem depois. Olha, essa aqui é sem dúvida a distinção mais importante de todo o estatuto, é a que mais cai em prova. Pensa assim: posse é estático, parado, dentro de um local. Já o porte é dinâmico, permite a circulação na rua. Entender isso é a chave porque define tudo, inclusive a gravidade dos crimes. Para não confundir essas siglas, uma analogia ajuda bastante. Imagina que o Sinarme é uma biblioteca gigante, o Acervo Nacional de Armas de Uso Permitido. O CRAF, por sua vez, seria a ficha de registro de cada livro, a identidade daquela arma específica. Um controla o geral, o outro o individual. Simples, né? Certo. Agora vamos para um ponto que gera uma confusão danada na hora da prova: a divisão de competências. Saber quem faz o quê, qual órgão autoriza, qual órgão registra, acertar isso já garante um monte de questões. Essa tabela deixa tudo bem claro. A lógica por trás dessa divisão é o seguinte: a Polícia Federal cuida do cidadão comum. O Exército, por sua vez, controla atividades de maior risco ou interesse estratégico, como a dos CACs. E o Ministério da Justiça entra em cena em questões que envolvem o Estado, como as relações com autoridades de outros países. Com essa lógica em mente, fica muito mais fácil de lembrar. Beleza, agora que já sabemos quem manda em quê, vamos ver como a lei trata cada grupo de um jeito diferente. Existem perfis distintos, cada um com suas próprias regras. E é claro que as bancas exploram essas diferenças. O pulo do gato aqui é a finalidade. O cidadão comum, quando busca um porte que é para defesa pessoal, é um direito excepcional, que precisa ter a necessidade comprovada. Já o CAC tem uma atividade desportiva, então ele não recebe um porte e sim uma guia de trânsito. É uma autorização logística para transportar o equipamento de um ponto A para um ponto B. As finalidades são totalmente diferentes. Muita atenção aos detalhes do caçador de subsistência. A lei é super específica aqui e cada detalhe é uma questão de prova em potencial. Por que alma lisa? Porque é menos precisa a longas distâncias. Por que tiro simples? Porque é para caça de alimento, não para combate. Tudo aqui tem um porquê. Esses dois casos aqui são clássicos de prova. E a lógica é a mesma que a gente já viu. Atividade desportiva, mesmo sendo de estrangeiro, é com o Exército. Já a segurança de autoridades de outros países é uma questão de Estado, de soberania. Então, a competência do Ministério da Justiça. Viu como a lógica se repete? Ok, já sabemos o quem e o quê. Mas e o como? Como é o processo para conseguir essas autorizações? É uma parte bem burocrática, cheia de requisitos que as bancas adoram detalhar nas questões. Um ponto fundamental aqui é o passo 3, a efetiva necessidade. Esse é o requisito mais objetivo de todos. Os outros são objetivos, ou a pessoa tem ou não tem. Mas a necessidade é analisada caso a caso. Isso faz da concessão do porte um ato discricionário da autoridade, não um direito automático. Para o CAC, a regra de transporte é extremamente rígida. A arma precisa estar, digamos, incapaz de uso imediato, desmuniciada, guardada na maleta, com a munição em outro lugar. Qualquer coisa fora disso, como transportar arma na cintura, já pode configurar porte legal de arma, e não mais transporte. Muito bem, chegamos na parte final, e talvez a mais importante. Agora é hora de focar naquelas armadilhas, naqueles detalhes e palavras exatas que as bancas usam para separar quem leu a lei de quem realmente estudou a fundo. E aqui que a atenção ao texto literal da lei faz toda a diferença. Um detalhe, uma palavra trocada e uma questão que parecia ganha pode ser perdida. Vamos ficar de olho. A lei diz com todas as letras que a autorização para a segurança de autoridades estrangeiras é concedida pelo Ministério da Justiça. E essa é a pegadinha. A competência é do órgão, da instituição, não da pessoa do ministro. É uma troca sutil, mas que torna a alternativa errada. Muita atenção a isso. Agora, olha essa outra situação. Quando alguém com porte de arma é pego dirigindo embriagado ou sob efeito de drogas, a lei usa essa expressão exata.
A banca pode colocar uma alternativa dizendo que o porte será suspenso. Errado. Perder a eficácia é uma consequência automática, prevista em lei. Já a suspensão geralmente é o resultado de uma decisão de um juiz. São coisas diferentes, e as bancas adoram essa confusão. Para fechar, um checklist rápido de erros comuns para nunca mais cair neles. É a PF que autoriza o porte civil. A arma do caçador de subsistência é de alma lisa, não tem nada de autorização do Senado para o cidadão comum. E o porte pode ter validade limitada, não é sempre nacional. Memorizar isso já elimina muitas alternativas erradas. E um número para gravar na memória: 25. 25 anos é a idade mínima para o caçador de subsistência pedir o porte. É a mesma idade mínima para aquisição de arma pelo cidadão comum. É um dado simples, direto e que sempre aparece. E para ajudar a fixar tudo isso na hora do aperto, que tal os macetes? Eles resumem os requisitos essenciais de um jeito bem fácil para lembrar na hora da prova. Usem como uma ferramenta de revisão final, ajuda muito. E com isso, a gente fecha essa análise focada. A pergunta final é para reflexão. Qual a diferença entre um porte suspenso por um juiz, num caso de violência doméstica, por exemplo, e um que perdeu a eficácia por causa de embriaguez ao volante? Entender isso mostra como as consequências podem ser diferentes dependendo da situação. Bons estudos!